Deus falou para mim que você chegaria até esse vídeo para que eu pudesse te entregar essa revelação. Deus falou para mim que ia trazer você até aqui, tá? Para que eu pudesse profetizar na tua vida. Deus tem falado para mim acerca de algumas coisas que estão prestes a acontecer e que são coisas fortes, poderosas, que vão, de alguma forma, te abençoar, te ajudar e te fazer prosperar. Porque desse jeito que está, não vai continuar. Algo vai acontecer para que uma grande vitória você possa receber. Repito, algo vai acontecer para que uma grande vitória você possa receber. É tempo de guerra, pastor. Eu estou cansada. Pela 10ª vez o Senhor vai falar contigo. Ele sabe dessa fase que você tem enfrentado. Ele sabe dessa fase difícil que você tem passado. Você tem que ver essa fase como treinamento. Você tem que ver essa fase como um treinamento, aperfeiçoamento. Ele lapida você nessa etapa difícil para que você chegue a um outro nível, a um outro patamar e lá você vença nas áreas que muitos já perderam. Você vai vencer na área que alguém já perdeu. Você vai vencer nas áreas que muitos já perderam. Alguém está recebendo aqui? Não é possível. Alguém está recebendo aqui? Alguém está acreditando? Mas por que tem que ser tão difícil, pastor? Porque as coisas, quando vêm de mão beijada, alguns têm o costume de não valorizar. Porque as coisas, quando vêm fácil, alguns sequer dão valor para a bênção que Deus deu. Tu consegue entender agora esse mistério? Tu consegue entender agora essa revelação? É para você mesmo. Está sendo difícil, é para tu valorizar lá na frente, quando você superar, vencer, quando você evoluir, avançar, você se lembrar do quão difícil foi chegar na promessa que tanto ele te fez sonhar. Hey! Alguém pegou aqui? Não é possível. Alguém entendeu aqui? Você imagina você ter tudo na vida. Tudo do bom e do melhor. E de repente, por alguma razão, algum motivo, você começar a perder demasiadamente. Quem é que aguenta perder como Jó perdeu e permanecer fiel? Poucos. Poucos. Alguém aqui está vendo que a fé está sendo provada. Mas está na hora de você encarar essa realidade de uma outra forma. Está na hora de você encarar a vida de um outro jeito. Está na hora. Está na hora. A vida é muito boa, irmã. E a gente, às vezes, não para agradecer a Deus por causa de tudo que Ele tem feito. A vida bate forte, muito forte. E o pior é que pega a gente de surpresa. Mas quando você é treinado para os maiores desafios, esse problema se torna pequeno. E hoje eu posso dizer que tudo que você passou, viveu e enfrentou, fez você uma guerreira nata nesse lugar para poder tirar de letra tudo isso e superar essa fase. Às vezes, caminhar sozinho é a melhor opção. É a melhor decisão. É a melhor escolha. Às vezes, se recolher é a atitude mais sábia
a se tomar. Às vezes, se afastar de alguém, de um lugar, de algumas pessoas, é a atitude mais inteligente que alguém pode tomar. Imagina todo mundo da sua casa se voltar contra você. E eu sei que isso aconteceu com alguém aqui. Imagina as pessoas que você ama se voltarem todas contra você. Como se você fosse o culpado. Mas sabe tu que é vítima? Isso aconteceu com um grande guerreiro. Um grande homem de Deus. Do nada, quando ele perde o pai. Sem esperar. Sabe o que acontece? Os irmãos dele se voltam contra a pessoa dele. E o que ele fez? Nada para merecer isso. Alexandre, meu filho, Deus te abençoe. Sabe o que acontece? Quando alguém é atacado de uma forma tão vil, tão baixa, tão cruel, como Jefité foi, escuta isso, meu filho. A pessoa tende a jogar tudo pro alto. Mas ele foi forjado, ele foi trabalhado por Deus, lapidado pelo Pai, para suportar as pancadas da vida. E a maior pancada que ele levou foi dentro de casa, das pessoas que ele mais amava, de quem ele menos esperava. Essa foi a pancada que mais doeu. E nós temos que fazer como Jefité fez. Se, Anthony, meu filho, Deus abençoe, se você apanha forte, por mais que você venha a cair, você tem que se levantar. A maior pancada que Jefité levou na vida, não creio que foi na guerra contra os amonitas. A maior pancada que ele levou na vida foi quando ele foi pisado e humilhado dentro da própria casa. Ei! Foi pisado e foi humilhado dentro da própria casa. Foi pisado e foi humilhado dentro da própria casa. Oh, minha irmã. Escuta o que eu vou te falar. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. A gente não sabe de onde vai vir um desafio e nem de onde vem a pancada. Mas quando você é treinado e é aprovado, esse problema sempre vai se tornar pequeno diante da grandeza da unção que está dentro de você. E se você não entendeu a mensagem, eu vou dizer de uma forma clara e sendo conciso e preciso. Você tem força suficiente para vencer tudo isso, para se tornar grande. Faça o sonho do teu coração se tornar realidade. Não dê ouvidos a quem não entende aquilo que Deus tem falado contigo. Não se alicie a pessoas que estão em outra vibe, em outra fé, e dizem até que é fé, mas nem é. Ei, fica conosco aqui. Porque nesse ministério você cresce, você evolui, você prospera e você aparece. E quem aparece incomoda. Pastor, mas eu não quero aparecer. Não tem como uma luz não brilhar. Então, se você não quer aparecer, se destacar, entendeu? Não peça então para Deus te abençoar. Você pode ficar no anonimato, mas mesmo assim vão saber quem você é. Você pode ficar tentando evitar certos lugares para poder aparecer, mas o teu brilho vai ser tão forte, mais do que já é, que vão saber que de fato você é a guerreira desse lugar, você é o soldado valente que se tornou governador nesse lugar. Se Jefité enfrenta os irmãos e briga pela herança, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ficaria naquele lugar como um soldado. Mas quando ele resolve se afastar e vive em Tobi por algum tempo considerável, a proposta que chega até ele é: venha nos comandar, venha nos governar, venha ser nosso chefe. E ele volta para lá como governador e chefe. Ele tem 2 cargos e antes ele não tinha nenhum. Por quê? Porque alguém precisava de algo que ele tinha. Você entendeu que você tem que se tornar alguém de sucesso, de brilho, de destaque, porque precisando do que você tem a oferecer,
vão querer estar perto de você, vão correr atrás de você. Você entende esse mistério? Participa dessa campanha da grande exaltação. A grande exaltação correu atrás de Jefité. Quando os amonitas entram em guerra contra Israel, as pessoas vão perceber de fato a falta que aquele homem faz e está fazendo. Ele tinha habilidades que os outros não tinham. Ele tinha a coragem que os outros não tinham. Ele tinha a força que ninguém ali tinha. Ele tinha a unção que Deus deu só para ele e não deu para ninguém mais. Porque para cada um Deus trabalha de uma forma, dá de um jeito. E não é de forma igualitária, é de forma individual. O agir de Deus é individual. Entende você esse mistério? Meu ovelha, deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Clique aqui nos 3 pontinhos, deixa o like. Se inscreva no canal, é gratuito e é de Deus. Clica nos 3 pontinhos. Isso, deixa o like, compartilha a live. Joga nos stories do seu WhatsApp, do seu Facebook essa live. Joga o link lá. Escolhe 7 contatos, 7 amigas e mande esse vídeo. 7 grupos. Você está nessa fé? Você está nessa fé? Você está nessa fé ou não? Você está nessa fé de colocar seu nome aqui no azeite consagrado? De ser fiel a Deus e colocar seu nome na Arca da Aliança? Jefité, quando diz só volto se for para governar, se for para ser governador, os que estavam acima dele concordaram. E ele só aceitou voltar, porque a proposta foi muito boa. Uau! Tá pensando em voltar? É só se a proposta foi muito boa. É só se Deus estiver na causa. Se a proposta for muito boa, quem sabe seja o tempo de voltar. E a proposta era muito boa. Então Jefité vai com os chefes de Gileade. Ele volta para sua terra natal. E o povo olha para ele e vão chamar ele de amigo, irmão, companheiro. E antes, chamavam ele de quê? Filho de prostituta. Olha como o mundo girou. Como começou a dar volta ao mundo. Será que você entende o que eu falo? Elza, minha filha, Deus abençoe. Pode fazer em outro horário, não tem problema. Será que você entende o que eu falo? O mundo deu uma volta tão grande para Jefité que alguém vai dizer, nem pense em chamá-lo de filho de prostituta. Agora ele veio para governar. O filho de prostituta que se tornou governador. Ei! O filho de prostituta que se tornou governador. Alguém consegue escrever isso aqui? De filho de prostituta a governador. Por quê? Porque continua acreditando em si. Continua avançando em direção ao alvo. Foi fiel a Deus acima de tudo. Era generoso no altar. Buscava o Senhor. Era alguém que temia os céus. Esse homem, ele era acima da média. Será que você entende?
Testemunho da irmã Cida Estegani, minha filha. Deus abençoe. Participou da campanha e Deus deu a vitória, não foi isso? Eu não consegui ler, minha filha, mas eu entendi. Eita glória, aleluia. E o povo o colocou como governador e chefe. E no meio daquele povo, muitos ali julgaram e condenaram ele por ele ter nascido do ventre de uma meretriz. Agora, parece que os mesmos têm que exaltar ele grandemente. Ele ocupa, parece que o cargo mais alto daquele lugar, mas a missão dele era difícil. Se tu tem medo da missão, tu não é digno de sentar o bumbum naquela cadeira de honra. Ei! Se tu tem medo da guerra, você talvez nunca encontre a verdadeira paz. Tinha uma cadeira esperando por ele. Mas tem um costume do tempo épico, isso se aplicava muito na época de Davi, Samuel, de Davi, de Saul. Tinha um costume que para ratificar o cargo dele recebido, ele tinha que vencer uma grande guerra. Mas o currículo dele era vasto. O currículo dele era vasto de grandes vitórias vencidas, de grandes guerras vencidas. Era um currículo vasto, porque era guerreiro nato, soldado valente que virou governador. No vocabulário dos invejosos, era filho de prostituta. Na palavra de Deus, ele era soldado valente que virou governador. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar, porque ele conhecia a Torá. Ele conhecia a lei. Ele fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Jefté sabia que a palavra dele era uma só. Mas a do povo parece que nem sempre é uma palavra só, né? Então houve um juramento. E após esse juramento, Jefté precisa bolar uma estratégia de guerra. Você vai guerrear sem uma estratégia? Você vai enfrentar alguém mais forte que você sem ter um plano? Você vai entrar em um lugar sem ter um esboço, uma direção, algo estudado a ser explanado depois? Não. Sempre quando eu vou participar de algo, alguma coisa, eu procuro estudar o assunto para saber, para ter o que falar, para debater, para poder aprender e crescer e ajudar em alguma coisa, contribuindo, agregando. O que Jefté faz? Os amonitas estão em guerra, só que foi uma guerra ocasionada, ocorrida, que trouxe a verdadeira paz para aquele homem guerreiro de Deus. Foi aquela guerra que trouxe a justiça para Jefté, porque se não fosse a guerra com os amonitas, por que chamar Jefté se não estavam precisando dele? Só chamaram Jefté porque precisaram dele. Alguém vai precisar de você. Alguém vai mandar chamar por você. Porque está chegando a hora da grande exaltação. Eu creio que cada nome que está aqui será chamado para ser honrado. Cada nome que está aqui será chamado para ser honrado. Você crê? Você acredita? Você recebe? Hã? Oh, meu filho. Não conta o seu sonho para ninguém, não. Trabalha no silêncio. Dê os primeiros passos, o segundo. Faz o que tem que ser feito. Olha aí, Sirlei. Faz o que tem que ser feito.
E não precisa falar para as pessoas. Porque quando chega o resultado, o resultado falará por você. E o resultado falando por você, não tem como tentarem deturpar, porque o resultado é a prova cabal que você nasceu para vencer. Bons resultados estão para chegar. Bons resultados estão por chegar. Não é possível, tem alguém recebendo? Jefité, irmã, não podia atacar de uma vez. Ele tinha que bolar um plano, uma estratégia. Deus está falando com alguém aqui. Porque quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, foi que aquele homem foi exaltado de uma forma soberana. Então ele bola um plano. Porque Juízes capítulo 11, ali perto do versículo 32, vai dizer que Jefité foi combater os amonitas. Mas antes disso, ele precisava elaborar um plano. Então você vai lá para o versículo 12 e vai ver que Jefité enviou mensageiros ao rei dos amonitas. E os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? Espera aí. A palavra que Jefité manda os mensageiros dizer, parece que o país agora é dele. Irmã, ele não tinha nenhuma casa para morar, agora o país todo está sob o governo dele. Você conseguiu entender? Ele foi expulso de casa. Ele não foi bem-vindo naquele lugar. Ele não se sentiu bem no meio da família. Ele não era bem-vindo ali. Agora ele parece governar, ele governa um país e diz como se fosse dono do país. O que é que vocês têm contra mim porque invadiram o meu país? Espera aí. Ele tem autoridade para falar sobre a nação. Olha a autoridade que Deus deu para ele. Se você duvida ou ainda não entendeu, Deus pode te dar autoridade sobre um lugar, sobre um bairro, um município, um estado ou até uma nação. Autoridade espiritual você já tem. Mas tem alguém aqui que vai além. Rei, você entende? Essa profecia é para você? Ou é para mim? Ou é para mim, para você? Escreve. O rei dos amonitas respondeu. Quando os israelitas saíram do Egito, olha a resposta dos amonitas. Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon, até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefité, ao ouvir essa resposta, responde da seguinte forma através dos mensageiros. O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Golfo de Acaba e daí até a Cádiz. Você percebeu que ele conhecia a geografia? Que ele conhecia a Torá? Se ele não tem argumento, se ele não tem conteúdo, ele não poderia ter um bom
debate, uma boa conversa. Por que o povo é destruído? Porque falta força? Porque tem medo? Não, porque falta conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Será que você entende o que Deus está falando? E o texto sagrado diz, no versículo 16, quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Golfo de Acaba, e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Amonitas pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Peraí. Então eles pedem de forma cordial, eles pedem de forma educada, eles tentam apaziguar, eles tentam conciliar, e a arrogância daquele líder não deixa a paz reinar. Não adianta. Quem tem coração arrogante não tem paz nem para si, nem com quem convive. Ele só pediu licença para passar, mas foi negado. Você consegue entender? Você consegue? Hã? Eu estou entendendo. Números 20, capítulo 14, fala acerca disso também. Eles foram pelo deserto. Escuta o que eu vou te falar agora. Rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas. Rodearam, mas por enquanto não atacaram. Tá entendendo? Tá conseguindo entender? Rodearam a terra dos Edomitas e depois dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Esbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Tiveram várias tentativas pacíficas de fazer o que tinha que ser feito sem entrar em conflito, sem entrar em guerra. Mas os líderes não permitiram. Olha como Jefité é dotado de conhecimento e sabedoria para poder dialogar, para tentar resolver de uma forma pacífica. Ele está mostrando para os reis, para os líderes de Moabe, os moabitas, que ele estava tentando, como os antepassados dele tentaram, resolver pacificamente. É sempre o melhor caminho, sempre será o melhor caminho resolver de forma pacífica. Será que você entende? Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens, e assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Se eles tivessem permitido que eles apenas passassem ali pacificamente, não tinha necessidade dessa guerra toda. Será que existe uma forma pacífica de resolver tudo isso? Existe. E é você que tem que descobrir o caminho.
Porque ainda que não possa você resolver de uma forma pacífica, Deus te dá unção para você guerrear e vencer. Deus te dá força e sabedoria para você entrar na batalha e sair de lá mais que vencedora. Tu entende? Tu consegue entender? Eu sei, é difícil. E o texto sagrado diz: e agora? Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que queremos. E Deus de vocês lhe deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Quando a Bíblia diz, mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós, eu digo para você, sou inspirado a dizer, não abra mão do que Deus te deu. Não abandone o presente que Ele te deu. Não deixe para trás a promessa que Ele diz que é tua. Eu sei que tem pessoas que são difíceis de lidar. Mas existe uma forma de conseguir vencer, mesmo você achando que dessa vez será o fim. Não será. Antes de Jefité guerrear, ele tenta resolver de forma pacífica. Tenta resolver de forma pacífica. Tenta resolver de forma pacífica. Sabe por quê? Porque às vezes o que está faltando para isso ser resolvido é uma boa conversa. Boa conversa com humildade. Boa conversa com humildade. Entende você esse mistério, sim ou não? Entende você esse mistério, sim ou não? Minha filha, por mais, eu vou falar para uma mulher agora, especificamente, por mais que um homem tenha te prometido tanta coisa boa e depois ele tem, de uma forma estúpida, grotesca e agressiva, cruel, te machucado, te ferido, te lesado, continua vivendo. Porque certamente Deus vai te dar um presente. Certamente Ele vai te dar uma oportunidade muito melhor. Será que você entende o que eu estou falando? Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Irmã, durante 300 anos, o povo de Israel morou em Esbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas, em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Olha como a conversa com esse homem foi desgastante. Ele estava tentando de tudo que é jeito, de tudo que é forma, pacífica, resolver aquele problema. Só que o inimigo queria guerra, queria luta. Ele não quis resolver de forma branda. Cada um tem o que merece, né? A escolha não foi sua? Ou você foi obrigada?
Se a escolha foi tua, Deus nunca teve culpa. Ah, mas porque ele não tirou? Porque a escolha foi tua. Ah, mas porque ele porque a escolha foi tua. E se a escolha foi tua e não deu certo, levanta a cabeça e tenta de novo. Tu tá entendendo? Tu tá recebendo? Hã? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Mas o rei dos Amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado. Ei, aqui que está o mistério, irmã. O rei dos Amonitas não quis resolver pacificamente, resolver de forma harmônica. Não quis. E a consequência seria severa para ele. Parece que Jefité, talvez sim, talvez não, está obcecado em vencer essa guerra, porque ele tem um cargo agora para honrar. E ele precisa mostrar que é digno de ocupar aquela cadeira. Deixa eu falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Você não tem que provar nada para ninguém, tá? Você não tem que provar nada para ninguém. Porque se você tenta provar alguma coisa para alguém, isso pode te custar muito caro. Você entendeu a mensagem de uma forma clara? Se você tenta provar algo para alguém, isso pode te custar muito caro. Tu não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus sabe verdadeiramente quem é você. Não prove para ninguém quem você é. Porque Deus já te conhece e é isso que importa. Tu tá entendendo? Ô, ovelha, participa dessa campanha. Eu tenho certeza que quando você fizer esse seu voto da grande exaltação, eu tenho certeza que muita coisa boa vai começar a acontecer aí. Isso é uma fé que eu tenho. E se você tem essa fé comigo, é só você fazer. O Senhor está escrito. É o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Irmã, Jefité colocou Deus naquele assunto. Entende? Jefité colocou Deus naquele assunto. Uau! É muito forte. Convido o Senhor para esse assunto, para essa campanha, para esse momento que você vive. Convida. Não se preocupa. Convida Ele. Ele canta o Gai. Convida Ele. Eu tenho certeza que Ele não vai abandonar você. Eu tenho certeza que Ele vai estar junto contigo, trabalhando em tudo que é preciso para você sair daí mais que vencedora. Oh. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. Jefité não queria briga. Uau. Era forte, era guerreiro, era valente. Mas ele não queria briga. Ele queria resolver de forma pacífica. Ele estava fazendo de tudo para resolver de forma harmônica. Jefité estava tentando equilibrar aquela balança que parecia estar descompensada, desequilibrada. Mas a outra parte não queria. E quando a outra parte não quer, só você quer, aí sim
acontecem as guerras. Uau, meu Deus. Aí sim acontecem as guerras. Ei! Alguém aqui está pegando mistério? Tá não? Tu tá entendendo o que Deus está falando? Você está conseguindo captar? O Senhor é o juiz. Quando Ele diz isso, eu acredito que Deus começa a agir. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado. Talvez fosse como esse rei estivesse virando as costas para a palavra de Deus. E o que acontece com ele? Perde a guerra. Para começar, eu só vou falar isso: perde a guerra. É envergonhado e derrotado. Nunca vire as costas para a voz de Deus que te deu a vida. Sabe o que acontece nessa sequência? Quando a Bíblia diz no versículo 28 de Juízes, capítulo 11, que o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado, logo na sequência diz: então, o Espírito do Senhor dominou Jefité, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Ele não é um homem comum, ele é um homem ungido. Um homem ungido, um homem que tem a maior força naquele lugar. A vitória estava perto para ele. E prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, irmã, o que eu vou falar aqui agora é muito sério. Eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. E oferecerei em sacrifício a ti. Não tinha necessidade dele fazer esse tipo de oferta. Esse é o tipo de oferta que eu vejo que não tinha necessidade alguma. Eu me pergunto, será que ele falou que queimaria vivo alguém que saísse logo de casa quando ele chegasse, porque ele pensou se fosse um dos seus irmãos? Jefité tinha uma filha virgem, nova, uma menina. E nunca imaginou que poderia ser ela que iria sair da casa quando ele voltasse. Ou talvez não tenha nem pensado nisso. É o tipo de sacrifício que não se deve fazer. Sacrificar alguém? Jamais. Você pode sacrificar o seu dinheiro, as suas vontades, os seus desejos, mas a vida de alguém nunca. E eu me pergunto, ele estava tão obcecado por essa guerra, o Espírito do Senhor já tinha se apossado dele. Tinha necessidade disso? Não, não tinha. Pastor, qual é a mensagem? Pense bem no que você vai prometer a Deus, porque se prometer tem que cumprir. É assim que eu aprendi, é assim que as Escrituras Sagradas dizem. Se fizer um voto a Deus, cumpra, porque é melhor que você não tenha feito, do que fazer um voto e não cumprir ele. Irmã,
Era uma guerra vencida para Jefté. Será que ele estava obcecado? Porque quando a gente está obcecado, a gente perde a noção do que está acontecendo ao nosso redor. Algum homem te deixou obcecado por ele? Minha filha, se liberta. Porque pode ser que se você não se libertar, isso venha te destruir lá na frente. Como vence, pastor? Vem para essa campanha. Você está obcecado por algo? Você está obcecado por alguém? Você teme ficar obcecada por alguém ou por algo? Vem para essa campanha. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que Ele liberte você plenamente, absolutamente. Será que você entende o que eu falo? Será que você entende o que eu falo? Eu estou encerrando a mensagem. O voto de Jefté. Se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. A pergunta que vem na minha cabeça quando eu leio essa mensagem é: quem morava com Jefté? Será que ele pensou que sairia um carneiro, um gado, um boi, uma vaca, um cachorro, uma cachorra, um coelho? Será que ele mediu as consequências? Meça as consequências. Meça. Meça as consequências. Porque tem coisas que não dá para voltar atrás, não. Quem conhece a história sabe que ele vence. E quando ele chega em casa com a vitória, quem sai primeiro para receber ele é a filha dele. Oh, Jesus. É, meu amigo Jefté. Eu penso que não tinha necessidade disso. Ele poderia ter feito um voto a Deus. Até de dar a casa dele como oferta, mas a vida de alguém nunca. Não consegui descobrir quantas pessoas viviam com Jefté, quem realmente de fato estava com ele. Mas uma coisa eu sei claramente. Esse é o tipo de oferta que não se faz. Sacrifício de ser humano é repudiado, é errado totalmente. Mas de uma forma a Bíblia quis mostrar essa história, porque lições preciosas tem aqui. Pensa bem antes de falar, porque se falar tem que fazer. Porque se não fizer, você não sustenta o que fala. E quem não sustenta o que fala, não é digno de vencer, de receber o troféu e a glória. E quando você receber a honra e a glória, repasse ela ao Criador, ao Todo-Poderoso. Tem nomes aqui, minha filha. Tem nomes aqui. Que eu vou colocar dentro desse azeite consagrado. Eu tenho certeza que quando fizermos essa oração, coisas boas vão acontecer no teu coração. Ouça o que a voz do Senhor te diz. Quer voltar para Jesus? Ou você quer se entregar a Ele pela primeira vez? A Bíblia ensina a fazer isso em público.
Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Ele está aqui. Então, se você está arrependido dos seus pecados, e quer voltar para Jesus ou se entregar pela primeira vez a Ele, escreve nos comentários. E quando eu orar e pedir para você repetir a oração, repita comigo, amém? Deixa seu copo com água aí que eu já vou consagrar. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Perdão, Pai, por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, falhas e iniquidades. Tem misericórdia, Pai, da nossa vida. E continua nos abençoando. Obrigado por todas as revelações, profecias, visões e essa palavra impactante que tanto vem abençoando os nossos corações. Repita a oração comigo agora dizendo assim: diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou ao teu nosso coração. Deixa a sua água aí do lado, não precisa segurar. Deixa do lado. Espírito Santo de Deus, venha sobre essa água e coloque o teu poder aqui, Senhor. Coloque uma porção da tua unção, Pai. E que essa unção venha nos abençoar de uma forma tão poderosa que nós possamos ser curados de todas as enfermidades, que nós possamos ser sarados de todas as dores e possamos ser abençoados, que haja milagre, Pai. Coloque essa porção de unção, porque a minha fé me dá total certeza que haverão milagres, curas e libertação. Eu consagro orando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Beba com fé. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Escreva glória a Deus. Para você que chegou agora, quem está aqui pela primeira vez, escreve aqui nos comentários. Essa é a campanha da grande exaltação. Aqui estão separados os nomes que fizeram o voto sugerido no valor de R$100. Os nomes dos dizimistas do nosso ministério já estão na Arca da Aliança e serão separados também após essa live para serem colocados lá na Arca da Aliança. E os votos serão colocados aqui dentro desse azeite consagrado agora. Eu peço que você ore comigo nesse momento. Pastor, não fiz o voto, mas ora comigo. Porque você ainda tem chance de fazer esse voto e de ser abençoado também. Pai, recebe essa irmã e esse irmão, Pai, que estão aqui, entrando nesse jarro de azeite virgem consagrado. Que essa unção, Pai, da grande exaltação, possa alcançar todos que mergulhados nesse azeite. Que possa alcançar todos que estão mergulhados nesse azeite. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esses nomes que aqui estão possam, pela fé eu creio, serem curados, sarados, libertos e transformados. Que possam prosperar de uma forma milagrosa nesse lugar. Que possam, meu Pai, ter saúde para desfrutar do que há de melhor nesse lugar, nessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê estratégia, dê direção. Faça com que cada um que aqui está, meu Pai, seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. E que venham os testemunhos, Senhor, porque eu tenho certeza que muitas coisas boas acontecerão. Eu tenho certeza que tem testemunhos sendo contado antes desse ano acabar. Eu sinto que tem testemunhos que serão contados antes do ano acabar. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está,
orando assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Diga amém. Escreva amém. Escreva graças a Deus. Respira fundo. E Deus, que dá a semente para semear. Minha filha, se é Deus que dá a semente para semear, tudo que temos aqui, inclusive as sementes, foi Deus que deu. Só que tem pessoas que devoram a semente. Devorador de semente não prospera. A vida dele se torna amarga, triste, sem prazer vive essa pessoa. Pega uma semente aí de uma fruta qualquer e come ela agora para você ver. Ela é amarga, ela não é doce, ela não é gostosa, ela é ruim. Ela causa mal ao corpo e não bem. Porque semente não foi feito para ser devorada. Semente foi feito para ser plantada. Você sabia, minha filha, que Deus te levantou para ser um grande semeador, para que você possa ter boas colheitas, grandes colheitas também? Sim, Deus fez isso. E está escrito que e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Você quer essa semente? E eu digo para você que tem condição de plantar muito mais do que essa semente sugerida de R$100. Faça. Porque aquilo que você sente no coração vai abençoar a vida de muitas pessoas. Por que Deus dá mais para alguns e menos para outros? Eu creio que era para os que têm muito. Os que têm muito possam abençoar, mas não fazem. Nem todos fazem. Deus não vai obrigar. Mas a decisão de semear é peculiar, é individual. Mas eu percebo que minhas ovelhas que são generosas, semeadoras, são felizes, têm paz e sempre têm algo bom para contar, porque Deus tem sempre feito coisas boas na vida de cada uma delas. Deus é quem fornece o que precisamos para semear. Agora não diga não tenho. Pastor, o senhor não está aqui. Sempre temos alguma coisa. Até aquela viúva que tinha um pouquinho de azeite e farinha, ela pensou bem depois que deu a resposta ao profeta. Não, eu tenho um pouquinho. O pouquinho dela se multiplicou, porque ela colocou no altar do profeta, porque ela semeou na vida do profeta. É Deus que fornece o que precisamos para semear. E é também Deus que multiplica os recursos que temos. Quer uma colheita abundante? Faça uma semeadura farta, abundante também. Agora, para se unir a essa mensagem, eu preciso falar. Seja fiel no altar, no santo dízimo, devolvendo a Deus o que é dele. O santo dízimo você não dá, você devolve. A oferta você dá. E para ela ser aceita, tem que ser com alegria no teu coração. Tem que ser de livre e espontânea vontade, e não por pressão. E quando você tem esse prazer de abençoar, minha filha, você vai ter prazer no dia da colheita. Você consegue entender? O santo dízimo, como a irmã Márcia escreveu aqui, ele traz do céu a bênção tal. Bênção tal é aquela bênção que na terra não tem, é algo indescritível, imensurável. Incalculável na medida, na proporção, porque é algo muito grande. Então, um conselho do seu amigo pastor, que aprendeu cedo. Seja fiel nesse altar, devolvendo seu santo dízimo. E eu vou colocar seu nome lá na Arca da Aliança. Seja generoso em sua oferta. E eu vou colocar teu voto aqui, dentro do azeite consagrado. Pastor, qual o valor do voto? Eu entrei agora. O valor sugerido é de R$100. Mas faça com amor, com alegria. E pode ter certeza que está chegando o tempo da colheita. Você vai colher os frutos dessa boa semente. Amém? O tema dessa campanha é campanha
da grande exaltação. Jefité foi exaltado grandemente. Como todas as pessoas, ele também errou, mas ele acertou. E sabe o que vale para Deus? A intenção do nosso coração. Pastor, eu não tenho, pede para Deus me dar, porque eu estou passando por uma situação difícil. Abra a mão direita, Deus, coloque na mão dessa ovelha que abriu a oportunidade que ele precisa para poder ter uma vida digna, ser fiel a Ti, ser generoso, generosa, porque eu tenho certeza que as sementes frutificarão. Eu te abençoo e profetizo dizendo, portas se abrirão a partir de agora. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Receba e escreva aqui graças a Deus. Os dados bancários estão aqui embaixo. Ó, tem aqui o Pix CNPJ e o Pix celular da Luz para as Nações Brasil. Tem também aqui a Caixa Econômica Federal, que você pode fazer pela lotérica ou pelo Banco Bradesco, Banco Itaú ou Banco do Brasil. Um beijo no teu coração. Um forte abraço. É Deus que vai honrar essa tua semente. E você que pensa em alguém, quer ter alguém na tua vida, faz esse voto, por mais que você não conheça a pessoa, ou alguém até da tua família que não está muito bem ou até te feriu, faz um voto por essa pessoa também, como Jó fazia, porque ele amava pelos filhos dele. Faz esse voto por alguém também, além de fazer por você. E a porção vai ser dobrada, em nome de Jesus. Volte o vídeo, assista do início. Durma ouvindo essa live e vai ter um sono de paz. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Seu pastor te ama. Se inscreva no canal, clica nos 3 pontinhos, deixa o like, compartilha essa live. Daqui a pouco eu estou de volta. Todos os votos e dizimistas que chegarem hoje, nós vamos colocar na oração da madrugada, onde eu vou estar te abençoando em nome de Jesus.